como o nome dessa live diz, né, transformando a sua performance. Como a visualização pode te ajudar a transformar. E transformar pode parecer uma palavra muito forte, né? E como uma técnica consegue fazer isso, mas realmente é uma técnica muito, muito poderosa. E eu já vou começar a falar mais sobre isso. Uma técnica que eu queria muito conhecer essa técnica. Acho que o meu microfone não está funcionando. Espera aí. Não está não. Agora tá. Queria muito saber, conhecer essa técnica. Não é que conhecer essa técnica. Assim, a questão da visualização é uma, como o próprio nome diz, né, visualizar. Mas existem pontos muito interessantes, cruciais aí nessa técnica que eu quero compartilhar para que ela realmente funcione. Enfim, eu acho que meu microfone não está funcionando, mas tudo bem. Cheguei correndo aqui, não tive tempo de me preparar muito bem aqui, mas vamos lá. Matheus, Aline, Thiago. Alguém me falou que tem jogo da Libertadores hoje, não sei. Independente disso, vamos lá. Visualização. A visualização é um processo muito poderoso, porque a visualização ela faz com que não só a sua mente, quando você faz corretamente, mas que o seu corpo também fique treinado, né? Mente e corpo é uma coisa só, né? A gente sabe disso muitas vezes de uma forma mais negativa, né? Quando uma pessoa, um atleta começa a imaginar um possível resultado negativo e aí medo de errar, e esse atleta, essa pessoa começa a visualizar, imaginar situações futuras negativas, né? Então o corpo começa a sentir isso e trazer as sensações. Então, se você já teve ansiedade, você sabe que já deve ter sentido que o coração bate mais rápido, que a mão começa a ficar um pouco mais suada, de repente as pernas mais trêmulas. Então, o que está acontecendo na sua mente, você, de alguma forma, você está olhando, né, visualizando, tendo um olhar, né, mental para o futuro, mas de uma forma negativa. E funciona, né? Funciona da maneira negativa, mas funciona. Quando você imagina uma consequência ruim, o seu corpo começa a gerar aquelas sensações. E aí o rendimento cai, a performance cai, vem medo, vem insegurança, você começa a hesitar. Ou se você começa a imaginar algo que, sei lá, a possibilidade do seu técnico mais uma vez te tirar no momento, sei lá, da partida. Ou, enfim, pensar numa possibilidade de juiz marcar uma falta, em vez de medo, você vai sentir raiva. E você começa a sentir aquela raiva, né? aquela frustração, e o jogo nem começou, você está em casa ou está numa noite anterior que você está com aquelas sensações. Então essa capacidade que o nosso cérebro tem de transformar situações que não estão acontecendo agora, mas fazer essas situações ficarem, a gente tem uma sensação que elas são reais, né? Que aquilo está acontecendo agora. Então isso é um ponto muito importante na visualização, porque parece que é uma coisa simples, e é super simples, mas assim, boba, né? Visualizar, já sei, é só imaginar que as coisas que vai dar tudo certo. Mas na verdade existe um passo a passo que, na minha opinião, quando você segue esse passo a passo, você tem uma capacidade muito maior de utilizar e ter os benefícios da visualização. Eu quero começar falando um pouco sobre o impacto, por que então que a visualização funciona, né? Existe toda uma conexão, como eu falei agora há pouco, mente e corpo. Essa conexão Perdão, tem alguém me avisando aqui que só começou a aparecer agora. Enfim. Então existe uma conexão mente e corpo.
E eu sempre, se você vem acompanhando, ou acompanha minhas lives, ou acompanha meus conteúdos, né? E é uma coisa que eu faço com todos os atletas que eu trabalho, eu sempre trago de uma forma bem simples, né? Mas muito objetiva, como como o nosso corpo funciona, nosso cérebro funciona, nosso corpo funciona, e por conta disso, isso tem impacto mental, tem impacto emocional. Por que eu trago um pouco dessa informação? Porque quando a gente compreende de uma forma mais palpável como é que a gente funciona, fica muito mais fácil a gente praticar qualquer técnica. Principalmente na área da psicologia, dessa parte mental, preparação mental. Para muitos atletas, para muita gente, essa parte mental, psicológica, fica meio solta, meio largada. Ah, tá, né, é uma coisa que eu acho, né, fica muito subjetivo, essa é a palavra. Mas quando a gente fala de corpo, fala de cérebro, fala do sistema nervoso, aí aquele atleta, aquela pessoa que está aprendendo aquela técnica, ela fala assim, ah, caramba, isso reforça também a prática, porque agora você sabe qual é o impacto daquilo. Então isso reforça com que você então comece a praticar, porque você sabe que aquilo está tendo um efeito, realmente um efeito real na sua preparação mental. Então, eu não, né, se você vem acompanhando aqui, eu não falo durante muito tempo, eu falo aí durante, sei lá, trago conteúdo durante 20 minutos, aí meia hora, 35 minutos, e depois eu abro para perguntas, tá? Então eu quero ser bem objetivo, porque realmente, né, também é um outro tópico que eu posso falar, posso dar um dia inteiro de treinamento só falando sobre visualização. Mas sendo bastante objetivo, e não trazendo muita coisa com relação ao cérebro, o sistema nervoso, mas o que acontece? Quando a gente imagina, o nosso cérebro ele não sabe separar o que é imaginário do que está acontecendo agora. No momento que a gente começa a imaginar algo, o nosso cérebro ele começa a atividade cerebral, né, as sinapses, os neurônios, a comunicação elétrica do cérebro começa a se manifestar como se aquilo estivesse acontecendo. Existem várias pesquisas com relação a isso. Existem pesquisas com pessoas fazendo coisas super simples, por exemplo, a pessoa de olho fechado, com os olhos fechados, dentro de uma máquina, né, de ressonância magnética ou com algum outro tipo de tecnologia para medir, né, as atividades cerebrais, e essa pessoa ela simplesmente está fechando, abrindo a mão. Só dela fazer isso, o sistema, a tecnologia já percebe que até de 25% a 30% das conexões cerebrais e das, não só cerebrais, mas conexões também do seu sistema nervoso, conexões musculares, conexões com a sua respiração, conexões com o seu sistema endocrino. Vocês entenderam. Mais uma vez, uma coisa que eu sempre falo nas lives, eu fico falando inglês, português, falo muito mais inglês do que português hoje em dia, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, meus clientes e tal, então assim, às vezes a palavra some, eu paro, eu pauso, porque simplesmente eu quero falar uma coisa em português, endócrino, obrigado, Cecília. A palavra some, desaparece, né? Eu dou aquela pausa aqui, mas é isso. Então, voltando, então tem uma relação com o nosso sistema endócrino, nosso sistema respiratório, nosso sistema digestivo, nosso sistema cardiovascular, e dentro dessa essa tecnologia que mede, né, que consegue medir quando uma pessoa está visualizando algo, consegue perceber, né, essas atividades corporais acontecendo com a pessoa simplesmente com os olhos fechados, imaginando que ela está abrindo e fechando a mão. Tá? Então é um processo super simples. Isso vai aumentando, o que vai aumentando? Né? A resposta do corpo vai aumentando de acordo com a complexidade do que aquela pessoa está imaginando. Tá? Então, mas eu vou chegar lá. Então, um ponto importante, né, saber disso é muito importante. Fizeram uma pesquisa também há alguns anos atrás aqui. Aliás, esse tipo de pesquisa, estudo com relação à imaginação, ela vem sendo feita desde 1929. Isso não é uma coisa tão recente não, tá? Mas com certeza, conforme a tecnologia vai aumentando, a gente vai tendo mais capacidade de saber o impacto então da visualização no nosso corpo, no nosso sistema nervoso. Então, a gente sabendo que o nosso corpo começa a reagir
como se a gente estivesse lá, na hora, no momento, no momento, enquanto a gente imagina, isso acaba sendo um treino mental. Né? Porque quando a gente está realmente praticando aquilo, né, a gente está fazendo, a gente está tendo uma experiência direta com aquilo e, né, sinapses nervosas, as conexões cerebrais, a parte química do nosso corpo, nosso sistema nervoso, todas essas partes, né, sistemas do corpo que eu comentei aqui, elas estão realmente por atividade ali em momento real. Mas quando a gente começa a imaginar, que a gente está fazendo aquilo, o nosso corpo ele reage da mesma maneira. Talvez não com a mesma intensidade, mas muito, muito próximo. Daqui a pouco eu vou guiar vocês para alguns exercícios aqui. Então, se você quiser saber mais, experimentar, ter técnicas específicas para te ajudar, eu te convido a ficar aqui comigo, tá? Então, vamos lá. Uma pesquisa interessante que fizeram com atletas de basquete, uma equipe de basquete. Dividiram a equipe de basquete em 3 partes, tá? Em 3 grupos. E um grupo, às 11 horas da manhã, foi para a quadra, naquela semana. Perdão, vou voltar aqui a fita. Antes deles fazerem esse experimento, eles treinaram, dividiram os grupos em 3 grupos, essa equipe de basquete, e eles treinaram arremesso de um certo ponto da quadra, não sei se foi ali da cabeça do garrafão, enfim, um ponto da quadra, que eles treinaram séries de arremesso daquele ponto da quadra. E aí, no final daquela semana, eles tinham, né, uma estatística de isso foi. Eles contaram os arremessos, quantos acertos, quantos erros. No final da semana, eles tinham uma estatística de quantos acertos, quantos erros eles fizeram daquele ponto específico ali da quadra que eles arremessaram, que eles treinaram. Beleza. Passou essa semana, eles dividiram a equipe em 3 grupos. Um grupo voltou na semana seguinte, e às 11 horas da manhã, e voltou a treinar daquele mesmo ponto que eles treinaram na semana anterior. Um outro grupo ficou em casa, não fez nada, não foi para a quadra e também não imaginou, ficou em casa, né? Fizeram outras coisas e tal, não fizeram nada. E um terceiro grupo, naquele horário, 11 horas da manhã, eles imaginaram todo o ritual até chegar na quadra para treinar. Então, imaginaram tudo, né? Levantando, tomando café, trocando de roupa, passo a passo, até eles chegando na quadra, pegando na bola, começando o exercício e eles imaginaram que eles fizeram aquela série de arremessos que eles fizeram na semana anterior. Resultado dessa pesquisa foi o seguinte: o grupo que foi e treinou, que foi lá fisicamente treinou, às 11 horas da manhã, eles tiveram uma melhora, acho que sei lá, 30% de uma semana para outra. Eu não lembro as porcentagens, mas tiveram uma melhora, né, significativa, sei lá, de 20%. Eles treinaram só de uma posição específica, né? Então acho que melhoraram entre 20% e 30%. O outro grupo que não fez nada, imaginou nada, teve uma queda de performance. Quando eles voltaram e treinaram de novo, né, daquele mesmo ponto, eles tiveram uma queda de performance. Não conseguiram manter o nível de performance, né, de porcentagem que eles tiveram quando eles treinaram na outra semana em que eles foram lá fisicamente. O terceiro grupo, que não foi, mas se imaginaram fazendo o exercício, e assim, a imaginação foi durante todo o tempo, tá? Eles imaginaram cada sequência de arremesso. Então, por exemplo, o grupo que ficou lá, sei lá, 1 hora treinando, o terceiro grupo, que não foi, mas imaginou, também ficou 1 hora treinando mentalmente, imaginando mentalmente cada arremesso que eles deram. Beleza? O grupo que não foi e imaginou, teve uma melhora, acho que de até, sei lá, 10%, no arremesso. Olha só que interessante. Eles melhoraram, eles não foram lá e quando eles voltaram lá, que eles treinaram de novo daquele arremesso, daquele ponto, eles tiveram uma melhora no arremesso. Por que essa pesquisa é tão poderosa, né? Isso não quer dizer que então você não precisa treinar, né? Não vou mais treinar, não vou ficar só em casa imaginando. Não vai funcionar, né? Mas então o poder da visualização, ele é tão poderoso, né? Quem está chegando agora, eu expliquei um pouquinho de
como o nosso corpo fisiologicamente reage quando a gente está imaginando algo. E por isso que a visualização ela é tão importante para um treino mental. No livro do Ayrton Senna, né, para quem é muito novo aí não sabe quem é o Ayrton Senna, acho difícil, mas né, um dos grandes pilotos aí do Brasil, o maior, talvez, né, talvez o maior piloto aí da história, né, do Brasil com certeza, do mundo talvez. O Ayrton Senna, no livro dele, ele diz que ele treinava 6 vezes. Ele chegava, né, para competir, e aí eles fazem aquele treino, né, antes do dia da competição, e para reconhecer e tal, enfim, o carro, enfim, não conheço muito bem de Fórmula 1, mas né, eles fazem aquele treino antes da competição. E aí, antes da largada, parte do treinamento mental dele era repassar, vivenciar ele passando por todas as curvas, por todo o trajeto da corrida, por cada curva, cada momento ele visualizava. E aí ele diz que ele visualizava de 6 a 7 vezes aquele trajeto, né, da corrida. Então, olha que interessante. Quando ele imaginava, levando em consideração o que eu estou explicando aqui, como o nosso corpo reage à imaginação, ele estava ganhando mais 6 treinos, mais 6 voltas que os adversários dele não tiveram oportunidade de fazer, mas ele fazia na mente dele. Deixa eu ver o tempo aqui. Mas enfim, existem muito mais pesquisas com relação ao impacto da visualização no corpo, né, no sistema nervoso, no nosso cérebro, e por que então, quando a gente visualiza, a gente está adicionando mais um treino para a nossa performance. E isso traz mais confiança, traz mais vontade, traz mais foco. Beleza? Mentalidade de Rafael, mentalidade de acreditar, estar tranquilo e mentalizar é fundamental para o sucesso do atleta. Um ponto para os jovens. Nessa época já era uma técnica reconhecida, era o que ele fazia. Não sei se isso aqui é uma pergunta da doutora Carolina, se já era uma técnica reconhecida ou algo que ele fazia. Eu não sei se já era uma coisa reconhecida. Eu acho que talvez até fosse, tá, doutora Carolina, mas eu acho que o que vem aumentando é as pesquisas com relação do impacto, porque podia ser uma coisa mais empírica, assim, né? Então eu visualizo e eu me sinto melhor e eu vejo que isso tem resultado. Mas acho que as pesquisas com relação ao impacto no sistema nervoso, no cérebro, no sistema endócrino, no sistema nervoso, no sistema digestivo, nos principais sistemas, né, fisiológicos, eu acho que talvez essa pesquisa seja algo mais aprofundado agora. Apesar de, como eu falei, né, tem pesquisas que estão datadas de 1929 com relação à imaginação. Eu tenho um livro que acabou de ser lançado aqui nos Estados Unidos. O nome do livro é A Mente Confiante. Não tem tradução em português ainda, mas é de um psicólogo de psicologia de performance que ele treina, ele passou anos treinando os marinheiros, né, daqui dos Estados Unidos, não ia falar dos marinheiros do exército, não, putz, agora me fugiu, mas enfim, da marinha americana, que a marinha americana, eles são reconhecidos como os mais bem treinados, enfim. E aí ele foi o psicólogo de performance da marinha americana durante anos assim que eu falo assim, 25, 30 anos, e só agora ele lançou esse livro. E ele fala isso, né, que ele trabalhando com a marinha durante anos, o que ele fala, né, que a gente vê em filme com relação à performance num momento de combate, na hora ali da guerra, de combate, na hora do conflito, que o que a gente vê em filme, que aquele soldado ele consegue ter, né, ir lá fazer acontecer, na experiência dele isso não acontece. Os soldados, quando eles estão numa situação real, porque o treino imita uma situação real, né, mas a situação real ali mesmo, que você vai matar ou morrer, não tem como você replicar isso num treino, né? Então por mais que eles sejam, né, a marinha americana seja, né, os que mais
os mais treinados, reconhecidos assim, mente aqui, os mais treinados, os mais preparados, ele, na experiência dele, não tem como você fazer isso, né? Então ele usava muito da visualização para preparar mais ainda esses soldados para o momento de batalha. Da Navy, isso, João. Peraí, deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu perdi aqui. Manoel, como você acha que devemos lidar? Tá, beleza, já vou chegar lá, tá? Eu só quero terminar aqui, eu quero trazer algumas técnicas para vocês aplicarem aqui, tá? Porque tem uns detalhes muito importantes com relação à visualização que eu quero compartilhar. Então, segue aqui comigo que já abro para perguntas, já tem umas perguntas, pode ir escrevendo aqui que daqui a pouco eu respondo. Então, vamos lá. Uma coisa importante com relação à visualização, só mais um ponto, que a visualização vem sendo estudada para questões de cura, tá? Cura físicas, curas de doenças. Quando a pessoa, né, a pesquisa, quando a pessoa ela consegue imaginar que aquele tecido está se restaurando do corpo, que aquela parte do corpo dela está ficando cada vez mais saudável, ou a pessoa imagina, se ela tem uma questão de saúde mental, ela imagina que ela está numa situação que ela não está mais sentindo tanta ansiedade, ou que uma pessoa que tem depressão, que consegue, depressão é mais complicado, né? Mas uma pessoa que não tem uma depressão tão acentuada, uma depressão média, mas ela consegue ter um pouquinho de espaço para imaginar que ela está levantando, que ela está indo, que ela está fazendo, isso traz de fato uma melhora incrível, né? E aí, né, voltando um pouco da explicação que eu trouxe aqui, faz muito sentido porque o corpo reage ao que a gente imagina. Beleza? Então, entrando nas técnicas aqui, o que a gente vai fazer? Eu não vou fazer com vocês aqui a técnica, porque ia demorar muito, mas eu vou dar o passo a passo. Se você não conseguir anotar, eu quero dar uma ideia para você aqui, depois você pode ouvir de novo, ver de novo essa parte dessa live que vai ficar gravada, que aí você vai passando por esse passo a passo, vai seguindo o que eu estou falando. Mas não se preocupa agora, só fica aqui comigo, fica me ouvindo, e aí depois você vê de novo, tá? Então, o primeiro ponto, como é que eu vou passar, quando eu estou com atleta ou executivos, enfim, quando eu trabalho com pessoas de alta performance, como é que eu inicio o processo? Primeiramente, eu peço para a pessoa começar a imaginar uma coisa bem simples, que ela vai seguindo passo a passo assim. Imagina que eu falo que essa pessoa está aquecendo o processo de começar a utilizar a imaginação. Ela vai utilizar de uma outra forma e depois ela vai começar a utilizar porque ela deseja, porque ela precisa. Então, o aquecimento disso é assim. Você imagina que você está sentado sei lá, você vai fechar os olhos, vai estar de uma forma confortável, com os braços sem estarem cruzados, pernas também não cruzadas, e você vai fechar os olhos e você vai imaginar que você está sentado na cozinha da sua casa, ou qualquer cozinha, tá? Mas uma cozinha que você tem acesso, né? Então você imagina que você está sentado na cozinha, e você imagina mesmo a sensação de estar sentado na cadeira da cozinha, do seu corpo, a sensação do encosto da cadeira, você imagina as cores da cozinha. Isso pode ser muito mais bem detalhado, tá? Não vou conseguir fazer aqui por conta do tempo que eu quero seguir com as técnicas, com os processos que eu quero compartilhar aqui. Mas esse aquecimento pode ser feito com essa técnica. Para algumas pessoas é muito fácil imaginar, né? Para outras nem tanto. Então esse aquecimento é um aquecimento legal para todo mundo. Você senta e você então começa a imaginar a cozinha, as cores da cozinha, cada detalhe daquela cozinha, e você depois começa a imaginar que você tem um prato na sua frente. Nesse prato, na sua frente, tem um limão. Você olha para esse prato, olha para o limão, e tem a faca, você imagina que tem uma faca que vai cortar o limão. E você, mais uma vez, tá? Você pode ir se aprofundando muito mais em detalhes com relação a esse aquecimento aqui, dessa técnica de visualização. Você então imagina o prato, enfim, a cor do prato, o limão no meio do prato, a faca que vai cortar o limão, e você imagina que você está... qual o cheiro, né, que vem ali? Tem um limão na sua frente, tem outros cheiros que você consegue perceber por estar na cozinha?
Qual a temperatura dessa cozinha? Tá calor? Tá mais fria? Né? Sei lá, o ar-condicionado tá ligado? Né? E você imagina a sensação de estar ali sentado naquela cozinha com o prato à sua frente e o limão. E aí você imagina que você pega o limão. E você pega o limão, isso está tudo na imaginação, tá? Você pega o limão, qual é a textura, né, da sua mão, do limão na sua mão. Você pode imaginar que você então traz o limão mais próximo ao seu nariz, cheira o limão, coloca o limão de volta no prato, pega a faca, sente a faca na sua mão, qual a sensação da faca na sua mão, e você vai lá, sente, imagina que você está tendo a sensação de estar cortando o limão. Aí quando você corta o limão, você está vendo o limão, né, cortar duas metades lá do limão, e talvez você sinta mais ainda o cheiro do limão. Você pega uma parte do limão e aí você traz mais para, sabe? Você vai seguindo passo a passo até o momento que você morde, então você morde o limão. Qual a sensação de morder o limão? Sensação do limão na sua boca. Isso é um exercício muito legal para começar, né, a acender essa sua capacidade de imaginar. Se você é uma pessoa que imagina com muita facilidade, só de eu ter feito isso aqui, provavelmente você teve uma reação quando eu pedi para você morder o limão. Né? Até eu aqui, que não tô com o limão na minha mão, mas só de fazer isso, de uma forma eu estou imaginando também, eu senti um pouco, né? Eu percebi que teve um pouquinho, né, um pouco de alteração aqui, só de imaginar que eu estou mordendo o limão. E, enfim, aí você pode, né, qual a sensação que fica na sua boca de ter mordido o limão e tal. Tá? Essa técnica, esse processo com o limão é um processo para você ir aquecendo os seus sentidos, né, com relação à imaginação. Porque lembra, eu comentei aqui no início dessa live, o nosso corpo está reproduzindo fisiologicamente as sensações e aquela experiência que você está tendo na sua imaginação. Tá? Beleza. Fez esse aquecimento, próximo passo, você imagina o seu... como é que eu vou dizer? O seu... puta, tá vendo? Foge, é fogo. No seu esporte, o seu objeto de trabalho, enfim, seu objeto de trabalho aí, não é bem essa palavra, mas tudo bem. Sei lá, se você joga basquete, a bola de basquete. Se você joga futebol, a bola lá de futebol. Se você nada, né, a água da piscina. Se você não é atleta, o que é que você tem mais contato? É com o computador? O que é? Você faz anotações com a caneta que você anota as coisas, enfim. O que você, né? Então você agora vai começar a entrar no que você quer, né, na área da sua vida que você quer utilizar a visualização para aumentar a sua performance. Então você começa com uma parte, né, né, algo daquele. Então você pode imaginar, sei lá, se é um esporte que tem bola, você imagina a bola. E você imagina a bola, imagina que você está pegando a bola, a sensação da bola na sua mão, qual o cheiro que geralmente essa bola tem. Quando você manuseia a bola, qual a sensação, né? Se você, se você joga futebol, a sensação de seus pés na bola, e você pode utilizar isso também para ir também desenvolvendo mais essa capacidade de visualização. Então você pode começar então com, né, o que você utiliza na sua, no seu trabalho. Depois você escolhe uma área que você quer melhorar do seu esporte, do seu trabalho. Você imagina que você, dentro daquela área, você está atuando da maneira que você quer. E o intuito é você escolher uma área, porque, por exemplo, existem dentro do que você faz, existem várias técnicas. Não importa qual é a sua profissão, mas existem técnicas para você fazer o que você faz. Então você pode escolher uma técnica e começar focando naquela técnica. E você imagina. Só que um toque importante com a imaginação. Você tem que imaginar como se estivesse acontecendo agora. Então você sente no corpo. Então aquilo está acontecendo na sua imaginação. Você está fazendo aquilo agora. Você pode imaginar algo como se estivesse passando num filme na sua frente. Você se vê fazendo. Ok, também. Isso também tem um impacto legal. Mas quanto mais você puder se associar
a experiência, mais sensações físicas você vai ter. E aí, né, linkando lá com o início da live, quando eu falei sobre o impacto do corpo, o impacto, né, na nossa fisiologia. Depois disso, dessa área, né, dessa técnica específica, você começa então a imaginar outras técnicas, até você imaginar um dia de competição. E aí você imagina desde o início, você se arrumando, saindo de casa, o caminho, chegando onde você vai chegar, no ginásio, enfim, no campo, onde você tiver que ir, você chega lá e tudo que você faz antes da hora do jogo, você vai fazer mentalmente, você vai passar por todo o jogo, você visualizando como você quer jogar, como você quer que a sua performance seja naquele dia. Você imagina tudo, tá? De uma forma bem clara. Outra técnica importante, quando eu estou guiando os atletas, eu pergunto para eles assim, ou qualquer outro cliente meu, executivos, enfim, clientes da minha área também de terapia, eu pergunto assim, o que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está sentindo? Né? Muitas vezes qual é o gosto na boca que você está tendo enquanto você faz isso, que às vezes não é um cliente, né, de esporte, mas enfim, uma outra área. Então, qual a sensação no gosto na boca? O que você está cheirando? O que você está ouvindo? O que você está vendo? O que você está sentindo? Quais sensações físicas? Sinta como se estivesse acontecendo agora. É assim que eu vou guiando os meus clientes quando eu estou guiando. Então, eu estou os guiando, né, durante esse processo. Então, você vai se associando cada vez mais àquela experiência. Quanto mais você faz isso, mais o seu corpo ele começa a produzir as sensações e as reações como se você estivesse lá. E aí você está tendo uma oportunidade de se preparar, de se treinar para quando você, né, estiver naquela situação de novo. Beleza? E aí você, enfim, aí você pode, só para terminar aqui, mais alguns toques legais. Então você saiu, né, aqueceu, usou uma técnica, pode, né, escolher uma técnica para aprimorar, para fazer esse treino mental de visualização. Depois você foi para o jogo, imaginou a sua performance, né, de um jeito. Uma coisa legal que eu guio os meus clientes também é o seguinte: você imaginar que você começou, você está imaginando que você está lá jogando, ou sei lá, se você não é atleta, fazendo aquela super apresentação, enfim, qualquer coisa que você está imaginando, e tem um momento que a sua performance começa a cair. Algo acontece, você erra, alguém fala alguma coisa, você está imaginando isso, tá? Que algo, porque é natural, né? As coisas vão acontecer durante uma partida, durante uma reunião, durante uma apresentação. Você imagina isso. E aí você imagina e você vai ter a sensação, aquela sensação relacionada àquele algo de ruim que aconteceu durante a sua performance. E aí você imagina isso, em um determinado momento você fala para você mesmo, parei. Né? Um parei bem forte assim na sua mente, e você volta a visualizar você se recuperando daquela situação. Então você volta a fazer aquilo que você sabe fazer, da maneira que você quer que aconteça, da melhor forma possível. Essa última, né, técnica aqui, ela é muito poderosa também, porque aí você não só consegue visualizar o que você quer fazer de uma maneira poderosa, eficiente, mas você também começa a utilizar a visualização para se recuperar de situações que você precisa se recuperar e voltar até a performance que você necessita. Então é excelente, porque muitas vezes, durante o que a gente está fazendo, algo acontece, tira a gente do momento, a gente começa então, sei lá, a ficar nervoso, a mente começa, né, os pensamentos começam a ficar acelerados, ou a pessoa trava, ou ela fica mais nervosa, aquelas dinâmicas, né, de autossobrevivência emocional emocionais que o nosso corpo começa a produzir no momento de estresse. Quando você imagina que você consegue passar por esse momento, isso é excelente. Eu falo que vai a última coisa, mas agora é a última mesmo que eu quero abrir para a pergunta. Quando eu trabalho com cliente que tem síndrome do pânico, esse processo de visualização é excelente. Tá? Então, depois de um tempo, todo um processo para chegar nesse ponto, mas quando chega nesse ponto, eu peço para a pessoa se visualizar, né, no momento que ela está tendo então um ataque de pânico.
E aí, mas na visualização dela tem um momento que ela então começa a fazer as técnicas que eu ensinei. E imaginar, ela vai imaginando que ela começa a fazer as técnicas, aí a pessoa, né, tá imaginando, ela começa a fazer a técnica, né, se é uma técnica de respiração, se é uma técnica de grounding, de assentamento, de aterramento, enfim, né, que é uma técnica específica de tapping, né, enfim, a pessoa ela começa a fazer. E aí ela começa a perceber na imaginação dela que ela começa a se acalmar. E eu peço para ela repetir. Beleza? Então, não só em situações de performance, mas muitas vezes em situações em que você tem uma necessidade emocional até mais acentuada, alguma coisa que realmente está te travando aí para você performar melhor, você pode usar a visualização. Beleza? Eu tenho a sensação que eu falei muito rápido aqui, falei um monte de coisa, mas vai ficar gravado, pode voltar lá e assistir. Beleza? Mas vamos lá. Perguntas. Deixa eu voltar aqui. Para quem deixou pergunta. Vamos lá. Mentalidade de acreditar, estar tranquilo e mentalizar é fundamental para o sucesso do atleta. Um ponto, sem dúvida. Só que lembrando aqui, tá? Tem uma forma de você fazer isso. E é isso que eu trouxe aqui nessa live. Formas específicas e mais eficientes de você visualizar algo. Boa noite. O João falou aqui. Boa noite. Como você acha que devemos lidar com as provocações feitas pelo adversário? Eu acredito ser importante visualizar essa situação antes, depois, se puder responder, agradeceria. Essa pergunta do João exatamente né, vem ao encontro do que eu falei agora há pouco aqui, como uma técnica que você pode utilizar para sua visualização. Então, se as provocações feitas, né, pela torcida, ou enfim, pelo adversário, você pode utilizar no seu próximo treino mental, você faz a sua visualização, João, imaginando que tem um momento que as provocações chegam do seu adversário, da torcida, e você sente o que acontece com você quando você ouve essas provocações. Você vai sentir, né, as emoções parecidas com o que você sente no jogo. E aí, nesse momento, você pode utilizar aquela técnica que eu falei aqui, né, é o momento onde você diz um para bem forte para você dentro, né, mental, e aí depois disso você utiliza uma técnica que eu não sei se você tem alguma, mas uma das técnicas bem simples é usar a respiração mesmo para acalmar, para tirar seu sistema nervoso daquela sensação que você está tendo negativa, vai te acalmar. E aí você imagina que você então usou uma técnica de respiração, ficou mais calmo e voltou a performar da maneira que você queria. Ou você se acalmou e você conseguiu se blindar daquelas provocações. E aí, quando você usa a imaginação, né, você pode utilizar até realmente uma imagem que você está, sei lá, de uma luz que você coloca, imagina essa luz à sua volta, como se essa luz estivesse te blindando mesmo das provocações. O legal da imaginação é que, cara, ela é tão poderosa que você pode imaginar o que você quiser, né? Fiz um treinamento de um processo chamado programação neurolinguística, tá? E durante esse treinamento tinha uma técnica muito legal lá, que era o seguinte: você tem um problema lá com o teu chefe ou com alguém lá do teu trabalho. Aí no seu processo de imaginação, você imagina a pessoa, imagina aquela situação que a pessoa está falando alguma coisa com você, o teu chefe, o teu colega de trabalho, sei lá, qualquer outra pessoa, e você imagina que você está colocando no nariz do bozo, o nariz vermelho no nariz daquela pessoa. E você imagina isso, toda vez que ela começa a falar com você, você coloca o nariz do bozo no nariz dela. Nariz palhaço, perdão. De repente você é mais novo e não sabe nem quem é bozo. Mas nariz de palhaço, tá? Aquele nariz vermelhão de palhaço. E aí é muito curioso, porque durante esses tem uns 10 anos que fiz esse treinamento em programação neurolinguística. E aí na semana seguinte teve uma pessoa do grupo que fez isso, o que ela odiava aquela pessoa, porque aquela pessoa deixava ela nervosa. Quando ela imaginou tanto esse nariz de palhaço, quando ela olhou para a pessoa, ela teve vontade de rir. Ela não riu, mas teve vontade de rir, né? Quando ela olhou para a pessoa, né, no dia seguinte no trabalho. E aquela pessoa parou realmente de ter a pessoa que fez essa técnica, né, parou de
né, deixar, né, se permitir com que a outra pessoa tivesse tanto impacto na vida dela assim. Então estou dando esse toque aí, enfim, né, sair um pouco, mas só para dar um exemplo de quando a gente está imaginando, a gente pode imaginar, assim, imaginação, né? Qualquer coisa que pode nos ajudar. Beleza? Ah, Daniel, mas quem tá chegando agora aqui, sei lá, não ouviu o que eu falei antes, só pegou o finalzinho falando sobre isso aqui agora. Ah, Daniel, mas uma viagem, eu vou imaginar isso, mas eu no início dessa live, depois quem não assistir, volta e assiste, por favor, eu falo um pouco sobre o impacto da visualização na nossa fisiologia e por que então funciona. Beleza, João? Vamos lá. Quais são os erros mais comuns que os atletas cometem a tentar usar a visualização? O erro mais comum de atletas e qualquer outra pessoa é que ela não se associa à situação. Então, de novo, quando você imaginar, você imagina o que você está vendo quando você está imaginando, o que você está ouvindo naquela situação, o que você está sentindo, né? Repara, se você está imaginando um movimento, sente você fazendo um movimento no seu corpo agora. Então você incorpora mesmo todos os seus sentidos durante a visualização. Tá? Se você sentar e colocar, né, começar a imaginar lá, mas tipo assim, tá lá, parece uma coisa que tá, de novo, um filme passando na sua tela mental, você imaginando, fazendo lá, acontecendo e tal. Você pode ter algum efeito com isso? Pode. Mas quando você se associa, quando você entra, né? Você entra na sua tela, entra no filme e você está vivenciando aquilo, então é até bem interessante, porque na imaginação você vai ver aquela situação, você vai se ver, né, fazendo. E a diferença é quando você está fazendo. Então você se vê fazendo um movimento na frente do seu adversário. E a diferença é quando você vê o adversário na sua frente e você fazendo um movimento. Tem uma diferença enorme. Então, um dos erros, né, da meditação, da visualização, é você não se associar o máximo possível ao que você está visualizando, através dos seus sentidos. Como fazer um atleta ter foco sem ter um grande estresse mental? Cara, isso é uma pergunta para uma outra live, tá? Mas assim, que eu não quero sair muito da visualização. Mas quando o atleta ele treina, ele faz um treino mental, a visualização é um de muitos treinos mentais que um atleta pode fazer. Quando ele treina a visualização, ele tá treinando foco. Por quê? Onde é que está o foco dele? O foco é o quê? A atenção. A minha atenção agora está nessa visualização que eu estou fazendo, associado com os toques que eu dei aqui. Esse atleta está treinando foco. Quando ele entrar em quadro e aquela situação se repetir, que ele visualizou, ele durante a visualização, né, durante o treino mental, ele está se ajudando a, naquele momento, trazer o foco que ele precisa para atuar daquela forma. Então, o treino mental, né, o treino mental, sim, o treino mental, mas especificamente hoje, aqui dessa live, falando sobre visualização, o treino de visualização ajuda a aumentar o foco. O João falou da Navy, que eu estava falando aqui dos marinheiros, sim, da Navy. É possível usar a visualização fora do esporte, em outras áreas da vida? Sim, Dai, né? Até comentei aqui. Você pode utilizar a visualização em qualquer área da sua vida. Só que tem um ponto importante com a visualização. Tá? Se for em outra área da sua vida, a visualização tem que estar relacionada a como você responde à situação. Se você visualizar que, sei lá, o seu chefe, que o seu companheiro de equipe, que, sei lá, que o seu marido, que a sua esposa, que o seu amigo vai se comportar de um jeito, essa visualização não está servindo de nada, né? Porque, né, você não controla o outro, você não está tendo nenhum efeito em você. Né? Talvez tenha algum efeito que você está imaginando que aquela pessoa se, né, responde de uma outra forma, legal se ela pudesse fazer isso, né? Mas não funciona, porque você está visualizando para uma coisa que tem a ver com uma outra pessoa, uma situação que está fora, né, do seu controle. Quando você visualiza uma resposta sua em relação a algo, aí sim, aí você recebe os benefícios da visualização. Rafael diz, eu faço meditação desde os 12 anos.
por causa da cultura judaica. Isso me fez ter tranquilidade. Maravilha, Rafael. Meditação é incrível. Um tópico para outra live. A visualização não deixa de ser uma meditação. Mas a meditação, vou ter que falar, não deixa de ser uma forma de meditação, tá? A visualização é uma forma de meditação. Mas a meditação... Putz, Rafael, você me colocou numa situação difícil não responder. É que assim, a meditação em si é um outro processo na minha visão, tá? Visualização é uma forma que você está lidando, aprendendo, né, fazendo ali o treino mental, que está te ajudando em tudo que eu falei hoje aqui, para uma situação. É uma forma de meditação, mas na minha opinião, a meditação mesmo é um outro processo, tá? Mas muito bem que você faz aí, te ajuda pra caramba. Eu vou fazer, talvez a próxima live eu falo sobre meditação. Rafael, como diminuir a ansiedade dos atletas jovens porque a pressão é muito grande? Nesse caso, assim, né, eu quero manter dentro da resposta, dentro dessa live aqui, do tópico da live, que é visualização. A visualização diminui a ansiedade. Por quê? Porque você está treinando a sua mente para se comportar, para agir, né, para ter certos movimentos, certas emoções que são necessárias na hora do jogo. Então você acaba diminuindo a ansiedade, né? Então se eu visualizo, se eu faço esse treino mental muito bem, quando eu entro no jogo, né, ou na partida, ou qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu estou trazendo essa experiência comigo, né, desse treino mental que eu utilizei com a visualização antes. Então isso diminui, ajuda a diminuir a ansiedade. Gabi, em caso da mente começar a sabotar no meio do torneio, tem alguma técnica que dá para usar? Essa da visualização ajuda? Tá, vamos lá. Excelente pergunta, Gabi. Em caso da mente começar a sabotar no meio do torneio, como é que a mente sabota? A mente te leva para o passado ou para o futuro. É assim que a mente sabota. A mente te tira do momento presente. É a forma mais direta, mais simples de eu explicar o que é quando a gente entra num processo de autossabotação. Se não estiver falando a palavra errada. Mas que a mente a gente começa a jogar contra nós mesmos, né? Porque a sua mente ela saiu dali. Você começa a ficar preocupado ou preocupada com o erro que você fez anteriormente e aquele erro fica passando ali na sua mente, ou com falas do tipo, não podia ter errado, dei mole, enfim. Ou você fica com medo de errar no futuro, né? Algo, né? E se isso acontecer? Só que muitas vezes você não consegue ter essa clareza. Na hora do jogo, você tá lá jogando, você erra uma ou duas coisas e você começa a sentir impacto no seu corpo e os pensamentos. Mas se você observar, você vai perceber que os seus pensamentos estão no passado e no futuro. Então, o que você precisa fazer? Trazer toda a sua atenção para o aqui e agora. Sair do passado, sair do futuro e ficar só com a sua atenção aqui. Né? E aí como é que você faz isso? Traz sua atenção mesmo, foco, olha para o seu tênis. Né? Quando que eu sei é esporte que a Gabi faz. Gabi, quando você pegar a raquete, né? Então você sente a raquete na sua mão, usa a sua respiração, né? Faz uma respiração consciente, faz duas ou três respirações ali no próximo intervalo que você tiver. Mas o ponto traz toda a sua atenção para aqui e agora. Percebe a sensação da camisa no seu corpo, da sua mão segurando a raquete, né? Faz algum movimento, que talvez esse movimento vai te ancorar no aqui e agora. Então você sai do passado e sai do futuro e eu tô aqui, agora. E quando você faz isso, você dá uma chance para tudo que você treinou ficar disponível ali para você. Beleza? Essa visualização ajuda? Ajuda. Visualização, tempo. Se o seu esporte tem tempo, sentou lá, teve um tempo da sua partida. Você sentou, você ali, ao invés de, sei lá, falar com alguém, você, né, se você não quiser fechar os olhos, você não fecha, acha um ponto, né, fixo na sua frente. Né, eu estou olhando pro celular aqui, mas imagina que eu vou abaixar um pouco os olhos. Acho um ponto fixo e eu imagino que agora eu vou voltar para a partida depois desse tempo e eu me imagino fazendo os movimentos que eu sei fazer. Eu me imagino reagindo de uma forma
corajosa, né, com atitude, com vontade quando eu voltar agora desse tempo. Eu imagino a felicidade de eu conseguindo fazer aquela jogada que eu sei que eu consigo. Isso você pode fazer 1, 2 ou 3 minutos. Você já vai perceber o impacto no seu corpo. E você vai voltar para o jogo de uma outra forma, com muito mais confiança. Beleza, Gabi? Eu me dei conta que eu usava sem saber que era uma técnica. Quando amamentava, precisava produzir leite para extrair da bomba para armazenar, mesmo sem beber estar mamando. Olha só, Dai, é isso, né? Exatamente isso. Legal, seu exemplo é incrível, né? Vai, né, conecta com o que eu comentei no início aqui do impacto da visualização no nosso corpo, né, na nossa fisiologia. Autossabotagem, obrigado, Dai. Perdão mais uma vez aí quando saiu uma palavra maluca aí, ou a palavra não aparecer, mas é porque essa parada de ficar falando, né, ficar trocando de língua, para algumas pessoas é super fácil, para mim, às vezes, o tic-teco empaca ali. Beleza? Não tem mais nenhuma pergunta. Um abraço para quem ficou aí, né, me acompanhou aí, e até daqui a 15 dias. Beleza? A parte da meditação, o Rafa falou meditação, ficou a meditação na cabeça. Mas a parte dos processos, das técnicas que eu passei aqui, volta aí, acha quando, né, vai ficar gravado, você volta lá, assiste de novo. Eu falei sobre aquecer a sua capacidade de imaginar, depois ir quebrando, né, primeiro uma técnica, depois uma partida inteira, depois na partida imaginar começando bem, algo de ruim acontece e você consegue se recuperar e imaginar que você está tendo sucesso ali, que você está conseguindo fazer o que você precisa fazer, tá? Eu vou ter que falar uma última coisa sobre a visualização. A visualização, ela tem que... Se você imaginar que você tá só o resultado, é um problema, tá? Então, do tipo, eu tenho um jogo, eu vou imaginar que acabou o jogo e eu ganhei o jogo. Tô feliz que eu ganhei o jogo. Ok, tá? Você pode, mas tem um problema com relação a isso. A visualização, ela tem que estar relacionada às ações que vão te levar a aumentar a sua chance de ter uma vitória. Porque isso é uma coisa que eu falo com todos os atletas, meus clientes, pessoas que eu trabalho. Uma pessoa nunca deve focar no resultado. E às vezes durante a Olimpíada eu ouvi alguns atletas falando isso, né? Não, eu tô focado no resultado. Não, focar no resultado é a pior coisa que um atleta pode fazer, uma pessoa pode fazer com relação à preparação mental e à parte psicológica. Por quê? A gente controla o resultado? Quais as possibilidades de algo acontecer que coisas que nem estão no seu controle? De repente você faz um esporte em grupo, ou você trabalha numa empresa, sei lá, não sei, né? Tem várias variáveis. E o que a gente controla? A nossa ação, os nossos comportamentos. Então a visualização a gente visualiza o comportamento, a ação, os sentimentos, os pensamentos que a gente quer, que você que está praticando quer ter, tá? O resultado vai trazer ansiedade. Colocar foco no resultado traz ansiedade, porque a gente não controla o resultado. Beleza? Então, um toque importante aí com relação à prática da visualização, né? Porque eu já ouvi, né, assim, eu imaginei recebendo a medalha, eu imaginei recebendo o troféu. Ótimo! Mas você precisa ter visualizado todo o processo até você receber o troféu, até você receber a medalha, tá? Só imaginar você com a medalha na mão e o troféu vai te trazer uma sensação boa, também tá visualizando algo que você quer, é legal, tá? Mas fica muito mais potente se você visualizar o processo, tudo que você fez, que contribuiu para você chegar até aquela medalha, aquele troféu. Beleza? Ou aquela promoção, enfim. Então até daqui a 15 dias, tá?